Eu sou Abigail, e preciso contar algo que mudou minha vida para sempre. Vi o pânico nos olhos daquele rapaz. Ele estava aterrorizado e não era para menos. Um grande perigo estava chegando. Naquele momento, cerca de 400 guerreiros estavam a caminho, determinados a matar todos os homens da casa de Nabal, meu marido. Mas por quê? Tudo começou com Nabal. Ele sempre agiu de forma cruel e insolente, mas dessa vez ele insultou a pessoa errada, um comandante muito respeitado e líder de um grupo leal de guerreiros bem treinados. Um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez um pastor, veio até mim, acreditando que eu poderia encontrar um jeito de nos salvar. Mas, o que eu, uma única mulher, poderia fazer contra um exército? O que você faria se estivesse no meu lugar? Antes de contar o que aconteceu, deixa eu me apresentar melhor. Quem sou eu? Como essa situação tão grave surgiu? E o que você pode aprender dessa história? Eu e Nabal não éramos um bom par. Ele era um homem difícil e cruel, enquanto eu tentava ser o oposto. Ele tinha dinheiro e se achava muito importante por causa disso. Mas como as pessoas o viam? Na Bíblia, é difícil encontrar alguém descrito de forma tão negativa. O nome dele significa insensato ou estúpido. Não sei se foram os pais dele que deram esse nome ou se ele ficou conhecido assim depois. Mas, de qualquer forma, ele fazia jus ao nome. Nabal era duro e mau. Por ser tirano e beberrão, muita gente o temia e não gostava dele. Agora, pense, quais eram as qualidades mais atraentes que você imagina que eu tinha? Por que será que me casei com um homem tão terrível? Meu nome, Abigail, significa meu pai se fez alegre. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita, mas um pai sensato fica ainda mais feliz quando vê a beleza interior de sua filha. Às vezes, uma pessoa bonita por fora esquece de desenvolver qualidades como discrição, sabedoria, coragem e fé. Mas esse não era o meu caso. A Bíblia me elogia por minha discrição e beleza. Talvez você se pergunte por que uma jovem inteligente como eu se casou com um homem tão desprezível. Naquela época, muitos casamentos eram arranjados. Mesmo quando não eram, a aprovação dos pais era muito importante. Será que meus pais aprovaram ou até arranjaram esse casamento, impressionados com a riqueza e o destaque de Nabal? Será que eram pobres e sentiram-se pressionados? Seja como for, o dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. Então, quando aquele jovem veio até mim em pânico, eu sabia que precisava agir rápido. Mas, o que você faria se estivesse na minha pele? Eu tinha que pensar em um plano, e rápido. E é sobre isso que vou falar agora. Meus pais sempre me ensinaram que o casamento é algo sério. Eles me disseram que a gente não deve casar por dinheiro nem namorar quando ainda é jovem demais para as responsabilidades de um casamento. Mas agora isso não importava mais para mim. Eu já estava casada com Nabal, e eu precisava fazer o melhor que pudesse naquela situação difícil. Você sabe o que aconteceu para eu ficar tão preocupada? Meu marido, Nabal, tinha insultado uma pessoa muito importante, Davi. E isso foi muito, muito insensato. Você já ouviu falar de Davi? Ele era um servo fiel de Jeová, e Samuel, o profeta, tinha ungido ele como o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul e vivia numa região desértica com seus 600 guerreiros leais. Davi e seus homens enfrentavam muitas dificuldades para sobreviver. Eles tinham que caçar para comer e estavam sempre em perigo. Sabe, morávamos em Maom, mas meu esposo trabalhava e tinha terras ali perto, em Carmelo. Essas cidades ficavam entre montes com boas pastagens para criar ovelhas, incluindo as 3.000 que meu marido possuía. Mas a região ao redor era desértica. Ao sul ficava o vasto deserto de Parã, e ao leste, perto do Mar Salgado, era uma área inóspita cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesses lugares era um desafio para Davi e seus homens. Eles encontravam frequentemente os jovens que trabalhavam como pastores para Nabal. Você imagina como Davi e seus homens tratavam esses pastores? Seria fácil para eles pegarem uma ovelha de vez em quando,
mas eles não faziam isso. Pelo contrário, eram como uma muralha protetora ao redor dos rebanhos e dos servos de Nabal. Ovelhas e pastores enfrentavam muitos perigos, como predadores e saqueadores estrangeiros. Então, Nabal deveria ter sido muito grato pelo que Davi e seus homens faziam, não acha? Devia dar muito trabalho alimentar todos aqueles homens no deserto. Por isso, Davi enviou 10 mensageiros a Nabal, pedindo ajuda. Ele escolheu o momento certo. Era a época festiva da Tosquia, quando era comum fazer banquetes e mostrar generosidade. Davi também escolheu bem as palavras, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, reconhecendo respeitosamente que Nabal era mais velho. E sabe como Nabal reagiu? Ele ficou furioso. O jovem que me contou tudo disse que Nabal lançou insultos sobre eles. Nabal começou a reclamar por causa de seu precioso pão, água e carne. Ele zombou de Davi, insinuando que ele era insignificante e o comparou a um servo fugitivo. Essa forma de ver Davi era parecida com a de Saul, que odiava Davi. Nenhum deles pensava como Jeová, que amava Davi e o via como o futuro rei de Israel, não como um escravo rebelde. E agora, o que você faria no meu lugar? Eu precisava agir rápido para evitar uma tragédia. Quando os homens voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. Cingi-vos cada um da sua espada, ele ordenou. Armados, Davi e 400 de seus homens saíram para lutar. Ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal. Davi tinha razão em se sentir furioso, mas sua forma de expressar isso estava errada. A Bíblia diz: o furor do homem não produz a justiça de Deus. Mas como eu, Abigail, salvaria a minha casa? Quando aquele jovem servo me contou o que Nabal tinha feito, eu sabia que precisava agir rápido. Ao contrário de Nabal, eu estava disposta a ouvir. O jovem servo disse que Nabal era um homem demasiado imprestável para se falar com ele. Infelizmente, a arrogância de Nabal o impedia de ouvir qualquer conselho. Mas aquele jovem sabia que eu era diferente, por isso, veio me contar o problema. O que você faria se estivesse no meu lugar? Eu sabia que precisava pensar e agir rápido. Preparei um presente generoso para Davi e seus homens: pão, vinho, carne de ovelha, grãos torrados, tortas de passas e de figos. Eu sabia bem o que tinha à minha disposição e me considerava uma boa dona de casa, como a esposa capaz descrita no livro de Provérbios. Mandei meus servos irem na frente com as provisões e segui logo depois. Mas, não contei nada ao meu esposo, Nabal. Você acha que eu estava me rebelando contra Nabal? Não, lembre-se que Nabal havia agido de forma errada contra um servo ungido de Jeová. Isso poderia resultar na morte de muitos inocentes da nossa casa. Se eu não fizesse nada, seria tão culpada quanto ele. Eu tinha que colocar minha submissão a Deus à frente da submissão ao meu marido. Pouco depois, me encontrei com Davi e seus homens. Novamente me apressei, dessa vez para descer do meu jumento e me curvar diante de Davi. Abri meu coração, fazendo uma forte súplica por misericórdia em favor de meu marido e os de minha casa. Você deve estar se perguntando: por que minhas palavras surtiram efeito? Eu mostrei a Davi que eu entendia a gravidade da situação e a injustiça que ele tinha sofrido. Pedi a ele que não agisse com raiva e que deixasse a vingança nas mãos de Deus. Lembrei a Davi que ele era um homem de Deus e que não deveria manchar sua consciência com sangue inocente. Pedi que ele aceitasse o presente e perdoasse a ofensa de Nabal. E, você sabe, Davi ouviu minhas palavras. Ele agradeceu a Deus por ter me enviado até ele e decidiu não atacar a nossa casa. Meu coração quase parou de alívio. O que você acha? Teria feito o mesmo no meu lugar? Por favor, deixa a tua escrava falar aos teus ouvidos. Foi isso que eu disse a Davi quando o encontrei. Eu assumi a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pedi o perdão de Davi. Falei que meu marido, Nabal, era insensato como o nome dele indicava, talvez sugerindo que castigar Nabal estava abaixo da dignidade de Davi. Mostrei que confiava em Davi como representante de Jeová, dizendo que ele estava travando as guerras de Jeová.
Também mencionei a promessa de Jeová sobre Davi e o reinado, dizendo: Jeová certamente te comissionará como líder de Israel. Pedi a Davi que não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele ou que, mais tarde, causasse uma consciência perturbada. Usei palavras gentis e tocantes, tentando apelar para a bondade e a sensatez de Davi. Como você acha que Davi reagiu às minhas palavras? Ele aceitou meu presente e disse: Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, que te enviou neste dia ao meu encontro. E bendita seja a tua sensatez, e bendita sejas tu que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Davi me elogiou por ter tido coragem de ir ao encontro dele e reconheceu que eu havia impedido de ter culpa de sangue. Ele disse: Sobe em paz para a tua casa, e humildemente acrescentou: Escutei a tua voz. Enquanto voltava para casa, eu refletia sobre aquele encontro. Pensei no contraste entre Davi, um homem fiel e bondoso, e Nabal, o homem bruto com quem me casei. Mas eu não podia me deter nesses pensamentos. Quando cheguei em casa, Nabal estava completamente bêbado, festejando como um rei. Eu precisava contar a ele do presente enviado a Davi e seus homens, e sobre o perigo que havia sido evitado, antes que ele soubesse por outra pessoa, o que seria ainda mais vergonhoso. Mas, naquele momento, não dava para falar com ele. Você consegue imaginar a mistura de emoções que eu sentia? Eu precisava esperar o momento certo para contar tudo a Nabal. Mais uma vez, mostrando coragem e sensatez, decidi esperar até a manhã seguinte para falar com Nabal. Sabia que, com o efeito do vinho diminuído, ele estaria mais sóbrio para entender o que eu tinha a dizer. Mas também sabia que ele poderia ficar mais agressivo. Ainda assim, fui até ele e contei tudo. Esperava uma reação explosiva, talvez até violenta. Mas, para minha surpresa, Nabal ficou sentado, imóvel. O que você acha que estava acontecendo com ele? O coração de Nabal ficou morto dentro dele e ele próprio ficou como pedra. Talvez tenha sofrido um derrame. 10 dias depois, ele morreu, mas não apenas por causa de um problema de saúde. Jeová feriu a Nabal, de modo que morreu. Com essa execução justa, meu casamento, que era um verdadeiro pesadelo, chegou ao fim. Embora hoje Jeová não faça execuções milagrosas, esse relato nos lembra que ele fica atento a todo tipo de tirania ou abuso cometido na família. No seu próprio tempo, Jeová sempre traz justiça. Além de me ver livre de um péssimo casamento, recebi outra bênção. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou mensageiros com uma proposta de casamento. Eu respondi: Eis a tua escrava como serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Fica evidente que a perspectiva de me casar com Davi não mudou meu caráter, eu até mesmo me ofereci para ser serva dos servos dele. Mais uma vez, me apressei, dessa vez para me preparar e ir ao encontro de Davi. Você acha que isso foi um final de conto de fadas? Minha vida com Davi nem sempre foi fácil. Davi já era casado com Ainoã, e, embora Deus tolerasse a poligamia, isso apresentava desafios às mulheres fiéis daquela época. Além disso, Davi ainda não era rei e muitos obstáculos e desafios precisavam ser superados. Mas, à medida que ajudei e apoiei Davi durante toda a sua vida, pude ver que tinha um marido que me valorizava e protegia. Certa vez, ele até me resgatou de sequestradores. Davi imitou a Jeová Deus, que ama e valoriza as mulheres discretas, corajosas e fiéis. Você também já passou por situações em que precisou de coragem e fé? Como você lidou com esses desafios? Espero que minha história inspire você a confiar em Jeová, ser corajoso e sempre agir com sabedoria. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força,
e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Proverbios capítulo 14, verso 1. E Proverbios capítulo 31, 7 a 10.